Teu nome? Rita Pinto, tenho 17 anos e sou do curso de Multimédia. Eu vivo em Mirandela. Já tinhas feito alguma entrevista? Não, foi a primeira. Primeira vez que fizeste uma entrevista. Quem é que tu entrevistaste? O Sr. Miranda, que era pai de uma professora daqui da escola. E entrevistaste-o em casa dele? Não, entrevistei no lar que é aqui perto. Porquê é que o escolheste a ele? Ou escolheram? Foi... Apresentaram o senhor, disseram mais ou menos, e depois tivemos curiosidade e escolhemos aquele senhor. Razão, a curiosidade. É. O que é que havia de... O que é que tinha de interessante o senhor? A Ele história foi... do senhor? Sim. O que é que havia de Ele interessante? ia muitas vezes e pronto. Fez muitas viagens assim, mais ou menos também, entre Lisboa e assim. Entre Lisboa não tem a ver, não é? Mas que já vinha mesmo de lá de baixo. E depois apanhava a Estás-te a referir linha. a viagens na linha do Tubar. Sim, ele vinha de Lisboa e depois ainda fazia a linha do Tuba. Era essa parte, acho que foi mais ou menos assim. E ele está no lar, é isso? Assim, Já tinhas visitado lares? não, foi a primeira vez. Então conta lá as tuas sensações de teres visitado e ter lidado com o lar. Foi uma experiência nova para ti? Foi, nunca tinha entrado, foi, não sei bem, foi a primeira vez, eram as pessoas idosas e não sei, não sei responder a No isso. teu dia-a-dia lidas com pessoas idosas ou não? Não costumo, Foi um mundo um bocado diferente. é. Distante. Sim, Custou-te um bocado a entrar lá costumo, um bocado. e a sair. Quero Não. te perguntar, pessoalmente sentiste muito... Sim, também carinho. Nós a cumprimentarmos as pessoas antes da entrevista também foram muito carinhosas, ainda falaram um bocado connosco. E tudo. Bem, essa tua experiência com a terceira idade foi uma novidade para ti? Não, novidade não, mas já, não sei, já não estava assim com pessoas há algum tempo, assim, pessoas de idade. O senhor, quando o senhor Miranda, emocionou-se ao recordar algumas memórias, quando questionado, quando lhe apresentaste? Sim, um bocado, não parecia ser, não, acho que não era muita pessoa de expor, mas ele estava a falar um bocado com nostalgia e parecia mesmo. Porquê é que ele viajava muito na linha, sabes? Ele acho que era o trabalho, já, na entrevista dizia, mas ele não pode falar. Agora estamos a entrevistar a Rita. Sim, senhor. Ok. Passamos para o André. Plano Porto. Tu és, eu não sei, já disse, não é? Quem é? Acho que não. André Aires. Ou não? Já gravamos? Ou... Não. Não. Então, tu chamas-te? André Aires, tenho 17 anos, sou de Mirandela, do curso profissional multimédia. No 12º ano. Então parece que a tua câmara serviu para muita gente. Sim. Conta lá. Pronto, Que câmara é que tens? uma Canon 100D. A câmara dava para gravar, além de tirar as fotografias, a câmara dava para gravar, tinha boa qualidade. Achei que seria uma boa oportunidade para fazer algumas experiências com a câmara que nunca tinha feito e gravar, experimentar vários planos, experimentar partes de luz e uma boa experiência. Então, ajudaste várias entrevistas. Sim. Várias entrevistas em que eu estive a ajudar não só na parte de câmara, de estar a filmar, mas também em termos de perguntas. Às vezes
como é óbvio, os colegas... Ajudaste ali a entrevista da Rita. Sim. Então, tanto em parte de câmara, por acaso a Rita, nessa entrevista foi a Rita que falou, praticamente. Algumas ideias que eu ia tendo de perguntas, fora as ideias que tínhamos no plano, eu ia-lhe dizendo, e ela, quando achava que era uma boa pergunta para se fazer, ela fazia a pergunta. Outras vezes havia perguntas que estavam um bocadinho fora e que não deviam ser feitas, e ela não fazia. Também já tinhas experiências de lares da terceira idade ou foi a primeira vez? Já tinha estado ali no lar umas 2, 3 vezes, mas só de visita, só com ATEs e assim, quando era mais novo. Depois, no nono ano, quando fomos para a parte de tínhamos de escolher o que queríamos seguir, houve uma das visitas foi lá feita também. E fora isso, já lá tinha ido mesmo com os meus pais visitar um amigo deles que já lá tinha estado. Entretanto, já faleceu. Totalmente desconhecido para ti. Não. De qualquer maneira, ao longo das várias entrevistas, não só a que fizeste pela Rita, mas as outras que fizeste, lidaste com pessoas mais velhas. Sim. No dia a dia tinhas essa experiência de lidar com pessoas mais velhas, em casa, por exemplo? Em casa não, mas tenho, por exemplo, a minha avó, que já tem 72 anos e já se pode considerar assim uma pessoa de idade. Estou habituado a lidar com ela, se não todos os dias, mas praticamente todos os dias. Vivo num bairro que também é um bairro assim de pessoas mais de idade e estou habituado a falar com algumas pessoas de vez em quando, a estar a interagir com eles, nem que seja só saudar-nos os bons dias e assim. Já é alguma experiência, já tive mais experiência de quando era mais novo, que passava mais tempo em casa da minha avó e como as vizinhas paravam lá muito em casa dela, eram muitas histórias que ia ouvindo e assim. E das histórias que ouviste, quais são as tuas conclusões? Das histórias que ouviste neste projeto, enfim, das entrevistas em que participaste, qual é a tua... O que é que te ocorre dizer? Quais são as tuas conclusões? Enfim, o que é que te tocou mais em termos do que ouviste e do que viste? Acho que o que me tocou mais foi a saudade que a linha deixou às pessoas. Porque todas as pessoas que foi vendo das entrevistas e que foi entrevistando, todas as pessoas o que mais aparentavam, o que mais diziam, era a saudade que tinham. A saudade que tinham daqueles momentos, das viagens que faziam, seja para trabalho, seja só mesmo para fazer viagens, só para conhecer, mas era mesmo o que me marcava mais, tanto a mim como às pessoas, era a saudade que a linha tinha deixado. E tu, andaste alguma vez na linha? Já. Tinha mais ou menos 7, 8 anos, fui no metro até a tua mesmo. Quase ao Douro. Até foste tua, mas e depois foste para o Porto ou voltaste para trás? Não, depois voltamos para trás. Portanto, foi mesmo para ir conhecer. Foi mesmo só para ir conhecer. E lembras-te disso? Portanto, já fizeste isso há uns anos, não é? Já, mas... Há 10 anos. Sim. Mas por acaso lembro-me da a professora, foi numas férias de verão, e a professora com quem tínhamos ido tinha dito atenção às paisagens, e ainda hoje eu me recordo das paisagens que fui vendo. Se calhar se lá passar ainda vejo mais coisas que não vi naquela altura, quando eu tinha 7, 8 anos, mas se for, eu lembro-me de alguns sítios que passei. Não me lembro, por exemplo, da Foz da Tua, não me consigo lembrar, mas lembro-me do caminho para lá, lembro-me de voltar. Sim, lembro-me de voltar. É uma boa experiência. Acho que qualquer um podia passar por lá. E no metro? Costumas andar no metro de Mirandela? Não, essa por acaso foi a única vez. E tu, Rita, já andaste alguma vez na linha do Tua ou não? Não, Nunca eu andaste não tenho recordação. Nunca andaste na linha do Tua. E os teus pais? Acho que sim. Eu tinha perguntado à minha mãe e ao meu pai porque eles são de perto da Vila Real e acho a minha avó também já tinha, mas nunca perguntei assim, não foi. E costumas usar o metro de Mirandela? Não.
só dá para uma aldeia e não é costumeiro lá. Eu gostava de perguntar aqui ao André. Tu há pouco falaste que as pessoas tinham muita saudade do comboio que terminou. Mas também há aqui um fenómeno nas memórias das pessoas que é o esquecimento. Notaste por acaso, uma vez que foram questionadas pessoas com uma determinada idade, o problema do esquecimento estava presente neles? Sim, na maior parte das pessoas que foram entrevistadas e que eu assisti às entrevistas, a maior parte todas diziam ao início, mesmo antes da gravação, eu não me tenho grande memória disso, mas eles, ao longo da entrevista, conforme íamos falando, eles iam-se lembrando, iam captando algumas memórias que eles já tinham desses tempos. E, claro, não se lembram de tudo e depois a idade também não dá para lembrar de tudo. Mas eu sei que eles iam se lembrando e iam tentando dizer aquilo que se lembravam no momento. Outro fenómeno da memória é a reprodução de memórias. Por exemplo, eu conto coisas que me contaram a mim. Também Sim. aconteceu nas entrevistas. Aconteceu-me pelo menos com uma, Sr. Fernando, foi a entrevista que eu fiz sozinho, foi em casa dele, e nessa entrevista ele contou-me coisas do início da linha do Tua. O Sr. Fernando Taveira. Sim, ele contou-me coisas do início da linha do Tua, coisas que foi passado para ele quando ele entrou, quando ele começou a trabalhar já na linha do Tua. Portanto, coisas que ele não viveu, mas sim coisas que lhe foram contadas e que passaram para ele. Então, qual é a tua avaliação? Este trabalho achas que é importante como coletor de memórias? Repara que as pessoas, infelizmente, desaparecem com o tempo, mas a memória pode ficar, se ficar registada, preservada. O que é que te parece esta ideia? Eu acho que algumas ideias que nós fomos captando enquanto entrevistadores, acho que é uma boa ideia, porque mesmo nós, eu falo pelo meu caso, enquanto as pessoas que estavam a ser entrevistadas iam falando, eu ia tentando imaginar aquilo que eles estavam a passar. E é uma boa experiência nós estarmos a tentar imaginar as emoções e captar as emoções que eles tiveram quando andavam. E sim, avaliando isso, eu acho que todas as pessoas deviam ter um bocadinho desse conhecimento também. Deixa-me fazer uma pergunta. Mas tinha um guião, etc. Acham que foi útil? Sim, eu acho que o guião foi útil, mas acho que poderíamos ter feito mais perguntas além do guião. Tanto é que nós tivemos o exemplo do Sr. Miranda que, sem nós perguntarmos, ele já nos estava a responder àquilo que estava no guião. Portanto, por isso é que nós até fomos fazendo mais perguntas e assim, para captar aquilo que ele sabia, tirando apenas o que estava no guião. Porque se nós seguíssemos só pelo guião, acho que ia ser muito básico e muito pequeno. Era mesmo essa. O guião era só para começar. Sim. Sim. Depois, a minha mulher faz, não é? Vai sacando. Muito bem. Os dois trabalharam em conjunto, o que é que acharam da experiência de trabalhar em equipe para fazer entrevistas? Foi bom? Foi bom. Tinha sempre a ajuda dele para fazer uma pergunta assim. Ele às vezes, se calhar é melhor isto. Ele dava sempre ali um toque, mesmo só a gravar, mas é começar só a gravar.